Vamos falar da questão da alimentação, né? Da cultura, não da gastronomia. Ela vai falar dessa diferença. O que é gastronomia, o que é cultura alimentar. E nós estamos aqui com uma defensora da nossa cultura alimentar. Ela vai falar do espaço dela, que não é um restaurante. Ela, né, é um ponto de cultura, ela vai dizer. Depois, quem quiser almoçar lá, depois do roteiro, né, ela pode falar, né, e convidar vocês lá para ir almoçar. É a Tainá Marajoara, né? Que é, podemos dizer, a coordenadora do Iacitatá, né? O Iacitatá, ela vai dizer para vocês o que significa Iacitatá e dizer todo o trabalho dela, porque cultura alimentar é patrimônio também. Fala para a professora Gorete. Sou muito fã. Nós e o Iacitatá aqui agradecemos mais uma vez a parceria do roteiro e a cada um e a cada uma de vocês que estão aqui hoje, porque é realmente muito importante que a gente ocupe os nossos lugares, que a gente ocupe a cidade fisicamente com os nossos corpos vivos, que a gente ocupe a cidade com as nossas culturas, que a gente ocupe os lugares onde a gente mora. E é bacana o Armando estar aqui, que eu vou já aproveitar que o Armando está aqui também, coordenador aqui da Casa das 11 Janelas. Bom dia, Armando. Isso que a Gorete acabou de falar, que é muito complicado a gente circular aqui na Cidade Velha. Infelizmente, nós vivemos uma realidade que é uma realidade de violência, que é uma realidade de desordem pública. Não é uma realidade, quando eu falo de desordem, eu não estou falando de uma realidade que fala, não é essa ordem bonita e cívica que é sendo falada aí nas televisões. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós não temos o respeito à cidadania, nós não temos o respeito ao código de postura da cidade, nós não temos o respeito a existir na nossa cidade. Muito obrigada. A gente não pode circular nos nossos espaços. E a Cidade Velha, que vocês vêm para cá porque vocês estão em grupo, isso é lindo. Nós do Iacitatá estávamos fazendo um incentivo para as pessoas virem visitar os museus às terças-feiras, que às terças-feiras os museus são gratuitos. E por isso que eu disse que era bom Armando estar aqui, mas ele foi para lá, daqui a pouco ele volta com certeza. Porque a gente estava numa força-tarefa aqui, né, na vizinhança, porque não adianta também só o Iacitatá estar aqui, não ter diálogo com a catedral, que não tem diálogo com os museus do entorno. Porque é necessário que a gente mantenha essa aliança, que a gente mantenha essa rede. Não sei se todos sabem, mas antes de assumir esse novo governo, os museus só funcionavam até 1h da tarde. Então, imaginem isso, chega alguém para visitar o estado do Pará, um turista, e ele só tem de 10 da manhã até 1h da tarde para visitar um museu. Aí as pessoas estão fazendo trabalho na escola. O pai e a mãe têm que levar o filho para fazer um trabalho de pesquisa. O museu também deixa de ser uma instituição, ele também deixa de ser um incentivo à pesquisa e ao conhecimento histórico. E isso não é uma coisa que impacta diretamente só nos museus ou só nas instituições públicas, mas isso impacta negativamente a todos nós que estamos no bairro. Não só aos moradores, não só aos espaços culturais, como aos comerciantes, como a todos. Então é necessário que cada um de vocês também, quando acabar, quando saírem daqui ou quando estiverem aqui, façam um bocado de post lindo falando do roteiro, mas também vão lá no Instagram da Secretaria de Turismo, vão lá no Instagram da Secretaria de Cultura, vão lá no Instagram do governador, vão lá no Instagram do prefeito, para ver se pelo menos no Instagram o prefeito existe, né? A gente consegue falar com ele, alguma coisa assim. Mas, de verdade, é porque a gente não consegue enxergar o poder público hoje do nosso lado. A gente está vendo, tem os esforços aí da secretária, da Úrsula, tem os esforços da Fundação Cultural, tem os esforços dessa nova Secretaria de Turismo. Só que eu vou dar um dado para vocês. O Iacitatá recebe 70% por dia, mais ou menos, de um público paraense, cerca de 30% turístico. E tem dias que essa porcentagem turística ela aumenta um bocado. E quando chega o paraense, ele diz, não vai pro Ver o Peso, pega um Uber. Não vai na estação das docas, é melhor que pegares um táxi.
O Ver-o-Peso é aqui do lado, é essa ladeira. A pessoa só tem que sair daqui do Iacitatá, desse casarão verde aqui da esquina, atravessar a praça e descer essa ladeira. Mas nós que conhecemos a realidade da cidade e que nós temos muito medo de que as pessoas sofram qualquer coisa na nossa cidade, os paraenses dizem, não, não vai lá, então espera aí que eu vou ver se eu dou a volta no carro e eu te deixo lá do outro lado. Então essa é a nossa realidade turística. E é muito necessário entender que isso não é só para o turista, mas é para nós paraenses. Quantos de vocês conheciam todas essas informações fabulosas que são ditas durante o roteiro? Então, para o paraense, para o belenense, para todos nós que vivemos esse estado, que somos também povos e comunidades tradicionais e povos originários, é necessário que a gente se aproprie dos nossos direitos. Se apropriar de direito não é ser partidário a alguém, se apropriar de direito não é você falar em defesa deste ou daquele partido. Se apropriar do direito faz parte da cidadania de cada um de nós. E isso é que eu vou falar sobre o direito humano à alimentação adequada, e é daí que vem a diferença e a distinção do conceito de cultura alimentar e gastronomia. Eu venho do povo originário Aruã-Marajoara, e sempre fez parte da nossa alimentação canhapira, cauauá, tamatá, matupiri, uxirana e outras coisas. Quem conhece todas essas coisas que eu falei? Vocês que estão aí na maior conversa, vocês sabem qual foram as coisas que eu falei? Vocês conhecem as coisas que eu falei de comida? E vocês, quem conhece aqui? Só o tamatá! Olha, ele disse que nem o tamatá ele conhece. Tá vendo só? Então a gente tem, para falar de cultura, o que é da nossa cultura? É aquilo que a gente se reconhece nela. Cultura vem de identidade, cultura vem de interação territorial, cultura traz em si um vocabulário, um saber, um fazer, um falar. Ela é o nosso patrimônio cultural imaterial, que caso vocês não saibam, ele também tem um orçamento desse tamaninho e que tudo que tem que cortar é nele que vai o primeiro golpe também. Então, se a gente for falar de cultura alimentar, nós também estamos falando em 90% daquilo que o alimento é composto e que a gente não come. Mas, poxa, como assim eu não como? Eu não como porque tem o conhecimento tradicional que está ali feito para fazer aquele alimento. Tem o ritual, tem a ancestralidade, tem as relações sociais, tem as relações de afeto. E no Pará isso ainda é mais forte, porque a mesma planta que se cura é a mesma planta que se come, que se tempera. A mesma planta que se tira um malfazejo é a mesma planta que se faz um chá. A mesma planta que se faz um feitiço também é a mesma planta que faz um tempero. Né? Se a gente for falar do cipó d'alho, dos bate-folha, do manjericão, então são muitas as funções que uma mesma planta tem. E entre elas da gente comer essa planta. E aí a gente parte por um outro lado, que é o lado das encantarias. Né? Tem as encantarias, nós somos paraenses, nós somos daqui, dessa cultura maravilhosa, e que tem também aquela parte que é a parte do feitiço, que é a parte do encanto, que é a parte da cuia, de como é que eu vou, para que eu uso uma cuia. Né? Quem já ouviu aí as histórias da cuia? Tem gente até que diz, não, eu vou fazer um xixi na cuia que eu vou pegar a fulana de tal. Tem várias histórias que também partem da utilização dos nossos utensílios, das nossas crenças, que partem desse universo todo amazônico que nós somos. E aí a gente faz uma coisa que é imprescindível para todos nós, que é a ciência da nossa floresta. Nós, povos originários, povos e comunidades tradicionais, somos detentores de saberes, detentores de conhecimento, detentores de uma ciência que ela está debaixo de todas as árvores. Na Amazônia, é necessário preservar cada árvore, é necessário preservar cada gota de água limpa que a gente já não tem mais até. Mas também é necessário perceber que debaixo de todas essas árvores tem gente. E na floresta tem gente. E se não tivesse gente para estar cuidando e estar manejando essas árvores e esse ecossistema de modo milenar,
nós não estaríamos aqui hoje falando de cultura alimentar junto com vocês. E falar de uma comida, que é uma comida do amanhã, falar de uma comida do futuro, é uma coisa que nos causa tremendo espanto. Porque se vê um Globo Repórter falando de fazendas de barata. A gente vê chefes de cozinha tratando de inovações gastronômicas com baratas de cativeiro, com impressão de comida 3D, com comida de cápsula e promovendo uma dieta à base de insetos e alternativas alimentares. Os povos indígenas sempre fizeram comida do futuro. A nossa cultura alimentar, ela não deve nem receber a alcunha de falar de uma cozinha paraense contemporânea. Porque se for buscar nas nossas igaçabas marajoaras, tem relatos de se encontrar beijus nas igaçabas marajoaras. E hoje, com o glúten, com esse advento do uso exacerbado do agrotóxico, da manipulação genética, do uso do veneno, seja ele em qualquer quantidade, isso está provocando doença nas pessoas. E está trazendo intolerância a coisas que elas sempre comeram, como é o caso do pão e o glúten. Aí quem é que recebe a culpa? É o glúten que recebe a culpa. Não é o agronegócio, não é o veneno que recebe a culpa, é o glúten. Qual é a solução para quem tem alguma intolerância a glúten? Comer mandioca. Quem foi que sempre comeu mandioca? Foi a confeitaria francesa? Foi La Boulangerie? Foi Los Panini? Não, sempre fomos nós. Então a comida do futuro, ela está aqui. A comida do futuro, ela está enraizada, literalmente, a nossa mandioca que brota dos nossos solos. A comida do futuro, ela é o bicho do tucumã, que sempre foi consumido pelos povos indígenas marajoaras. A comida do futuro, ela é o turu. E isso, a gente não está falando nada diferente do que do patrimônio cultural. E nem tudo que é patrimônio cultural e nem tudo que pode ser um patrimônio cultural, ele é um produto gastronômico. É aí que mora a diferença. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. O açaí com granola, leite condensado, biscoito, piraci-esconde, tudo dentro. Isso daí faz parte da nossa cultura? Não, mas ele é um produto gastronômico, ele é servido nos estabelecimentos de alimentação. O salmão é da nossa cultura? Mas é um produto gastronômico. E o mapará? E o tamatá? E o filhote? Todo mundo faz assim com a cabeça na hora, porque a gente se identifica, a gente sabe aquilo que é da nossa cultura. Porque cultura carrega identidade, carrega território, carrega relação local. Ela é feita a partir das nossas interações com o nosso meio ambiente. E é dessa interação, que seja ela prática, seja ela da labuta do trabalho, ou a questão poética, né? Vamos trazer aqui para o lado do carimbó. O carimbó faz cultura alimentar. Ah, mas o carimbó é música. É música, mas quem é que faz carimbó? São os agricultores, são os pescadores, são as catadoras de caranguejo, são as catadoras de marisco. São essas pessoas que fazem o carimbó. E o carimbó, ele é a nossa crônica cotidiana da produção de alimentos amazônicos. Catador de caranguejo, eu quero saber, venha me contar qual é a fase da lua aqui da maré de Soatá. Ele está contando como é que é para pegar o caranguejo ou para não pegar o caranguejo. Maçariquinho da beira de Igarapé, fazendo pereré no remanso da maré. Quem sabe o que é o pereré no remanso da maré? Vocês conhecem a música, né? Mas não sabem o que é o pereré no remanso da maré. O pereré no remanso da maré é quando o maçariquinho tá lá, todo alvoroçado, tá fazendo o pereré dele porque desceu a maré e o curral tá cheio de peixe. Aí o pescador escuta e diz, opa, eu vou lá tirar porque senão o maçariquinho vai bicar todo o meu peixe. Então, tem muitas crônicas da nossa produção de alimentos que são agroecológicos antes da agroecologia existir. Que são alimentos sem veneno, sem transgênico, sem agrotóxico, sem corante, antes de absolutamente tudo existir. E é essa que é a diferença maior. E é isso que nos distingue de cultura alimentar para a gastronomia. Então, nem tudo que é da gastronomia pode ser da cultura alimentar. Gastronomia não é sinônimo de cultura.
E a cultura alimentar, ela merece ser respeitada como uma área de conhecimento, como uma linha epistemológica, como uma abertura no nosso pensar, fazer e viver a nossa alimentação. Porque não existe soberania alimentar sem a salvaguarda da cultura alimentar. Não existiríamos todos os paraenses que estão aqui se não fosse a conservação e a transmissão de conhecimento da nossa cultura alimentar. Tacacá com a Ajinomoto não é da cultura alimentar. O Ajinomoto, ele chega, ele estraga o tacacá. Se vocês puderem todos ir nas páginas aí dos glutamatos monossódicos, não sei se vocês já... Posso falar isso, professor? Tá bom, vou falar. Se vocês puderem ir nas páginas aí dos glutamatos monossódicos, do Ajinomoto, que está empesteando essa cidade de outdoor, dizendo que com Ajinomoto o Sírio do Pará vai ter sabor, eu quero saber se as avós de vocês usavam essas imundícies para temperar alguma coisa para a comida ser boa. Nunca usou isso. A nossa comida sempre foi maravilhosa. Os nossos saberes são fantásticos. Para o tucupi ficar bom, precisa de um tucupi bom, é claro, bem tirado. Precisa de chicória, de alfavaca e de cipó d'alho. Quem não tem o cipó d'alho, vai lá, bota um alho. Mas o cipó d'alho ainda é muito mais barato. O cipó d'alho custa entre R$2 e R$3, uma ação assim, que deve vir umas 30 folhas. O quilo do alho ele é muito mais caro do que isso. Então, com uma folha de cipó d'alho, tu temperas uma panela inteira de tucupi. Tu não precisas gastar lá os R$60 no quilo do alho para botar uma cabeça. Não precisa. Tem feiras orgânicas e feiras agroecológicas diariamente em Belém. Hoje a gente está sem a feirinha aqui do Estatal porque deu problema na Kombi. Mas a gente tem em Belém. Olha, atenção que eu vou dar informação de utilidade pública. E anotem, peguem seus caderninhos, seus celulares, podem filmar. Feiras orgânicas e agroecológicas de Belém. Às segundas-feiras, na Igreja Messiânica, lá na Almirante Barroso. Às terças-feiras. A da Igreja Messiânica é à noite. Então é de 4 da tarde até 8 da noite na Igreja Messiânica, lá na Almirante Barroso. Às terças-feiras, tem no Museu Guild, de 6 da manhã até mais ou menos 11 horas, meio-dia, mas é melhor chegar cedo. Às quartas-feiras, tem a feira da Praça Brasil. Isso, às quintas-feiras, tem aqui no Iestratá, que é de noite, é de 6 às 9. Às sextas-feiras, tem da UFPA. Aos sábados, tem no Iestratá de manhã, que hoje não tem, mas tem também lá na Praça Batista Campos e na Praça Brasil. Não dá para dizer que orgânico é caro se a gente vai só no supermercado. A gente tem que ficar próximo dos produtores. Os nossos produtores são os nossos guardiões e guardiões de memória, de cultura e da nossa saúde. É muito mais barato comer bem do que comprar o omeprazol, gente, por favor. E ninguém mantém a cultura viva com uma caixa de remédio para pressão. Se a gente pode tirar o Ajinomoto, se a gente pode tirar o tempero completo, se a gente pode tirar tudo isso. Se vocês continuarem acreditando que um suco é suco, que está lá na prateleira do supermercado, que aquilo ali é suco, a gente não vai também ultrapassar essa barreira. Porque quando se chega no supermercado para comprar lá aquelas coisas com aquelas cores radioativas lá, amarelo, limão, sei lá o que é aquilo, aí chega lá no supermercado, quando vira o rótulo, vocês não lêem rótulo, né? Porque eu tô falando, tá todo mundo espantado? Quando você vira o rótulo, tem escrito assim: não recomendado para menores de 5 anos, nem maiores de 60. Se faz mal para criança e para idoso, por que faz bem para ti? Não faz bem para ti. O que acontece é que o teu organismo tem maior resistência para segurar aquele veneno. Tu não estás deixando de ser envenenado. Foi feito, professora, no ano passado, uma reunião durante o Congresso Internacional de Etnobiologia, que foi sobre patrimônio cultural e as ameaças que o nosso patrimônio cultural ele vem sofrendo na região amazônica. A gente tratou do patrimônio cultural imaterial. E foi bem importante porque nós ouvimos dos guardiões. O brinquedo de Miriti é patrimônio cultural, mas ele é um bem cultural associado à festa de Nazaré.
A festa de São Sebastião de Cachoeira do Arari, ela também é patrimônio cultural imaterial. E é como bem associado a ela, a canhapira, que vocês vão pesquisar para saber o que é, porque eu não vou falar. Vocês vão no Google para ver um bocado de coisa, vão lá saber o que é canhapira. E o leite de onça, o tamatá, o frito do vaqueiro. Então, todos os patrimônios culturais imateriais, eles têm a nossa cultura alimentar associada a ele. Só que a nossa cultura alimentar, ela está sofrendo uma ação direta de contaminação. Ainda que os produtores, eles sejam pessoas que mantêm o cuidado dos seus territórios, os alimentos, eles estão sendo pulverizados com agrotóxico, como é o caso do arroz lá no Marajó, que está pulverizando a cidade de Cachoeira do Arari, uma parte de Salvaterra com veneno, com agrotóxico, como vem acontecendo na região do Sudeste, onde está ocorrendo uma série de denúncias também no Sudeste do Estado. Então foi colocado por todos esses mestres e mestras, por esses guardiões de cultura, que o nosso patrimônio cultural imaterial ele está sendo ameaçado pelo uso de agrotóxicos no estado do Pará. Isso foi uma fala dos mestres, e eles dizendo que não é só pelo cultivo, né, pelo monocultivo daquilo que deveria ser comida, mas que não é comida, como é o caso da soja e outros plantios. Mas também se disseram muito ameaçados pelo avanço dos condomínios na região de Salinas e de grameiras, que são essas propriedades que cultivam grama, que como não são para alimentação, elas recebem muito veneno, uma série muito grande de produtos químicos, de fertilizante, de herbicidas e de tudo mais. E esses produtos químicos, eles escorrem para os igarapés. Então nós temos uma ação direta no patrimônio imaterial, e aí, eu já ia finalizar agora, do patrimônio imaterial, e é o que a gente faz aqui nesta casa verde, bem ali, que é o ponto de cultura alimentar Iacitata. O Iacitata, ele é um ponto de cultura alimentar, ele não é um estabelecimento gastronômico, ele não é um restaurante, porque nós somos uma atividade de base comunitária. A nossa atividade principal é manter a cultura viva com a Amazônia viva. E vocês vão comer lá essas coisas que eu falei para vocês. E hoje tem manteiga de búfala, tem doce de leite de búfala, e tem também tudo sem veneno, sem agrotóxico, sem transgênico, sem trabalho escravo, sem precarização do trabalho, sem exploração infantil. Então dá para sentar, dá para comer bem, dá para sair satisfeito. E mais, se come nas cuias. Não são aqueles pratos onde vem aqueles pouquinhos de comida no meio e alguém disse assim, é preciso atualizar, fazer uma releitura e trazer a cultura alimentar amazônica para a contemporaneidade. Nós somos contemporâneos de nós mesmos há 10 mil anos, que é a idade que tem a civilização amazônica. E a gente continua comendo mandioca. Horário Muito de funcionamento. obrigada. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sábado, o almoço do meio-dia às 3, segunda a sábado, meio-dia às 3, almoço, e das 10 às 5, das 10 às 6 da tarde, a partir da próxima segunda-feira, vai estar aberto para compra de produtos. Então tem farinha de carimã, que tem muita gente que nunca mais viu, tem farinha d'água, farinha de farofa, farinha de carimã, tem queijo do Marajó, tem doce de leite de búfala, manteiga de búfala, mel de abelha nativa, mel de uruçu, mel de jandaí, tem guaraná, tem mirantão, unha de gato. É aqui, ó. É isso, gente. Obrigada. E hoje ainda tem café da manhã para quem quiser fazer uma merenda. Todos os sábados, de 9 ao meio-dia, tem o café descolonial, porque ele é a base de mandioca. É isso. Obrigada. Obrigada, professora. Parabéns. Obrigada. Ah, sim. Vamos lá. Então, os preços. O PF custa R$29. O PF é o peixe do dia. Geralmente pode ser dourada, pode ser pescada, ou outro peixe, o surubinho, que tiver na época melhor. Aí tem arroz. O arroz, ele vem temperado, às vezes, com os nossos temperos locais, com as nossas folhinhas, às vezes com tacacarana. Tem o feijão da casa, que é o feijão da colônia, pode ser o calpi, pode ser aquele da colônia branquinho, pode ser o manteiguinha. E é temperado com jambu, chicória, favaca, pimentinha, urucum, macaxeira e jerimum, é o que vem no feijão. E a salada é uma coisa que muda absolutamente todo dia também, porque é o que está na época.
Agora, como tem manga, a nossa salada tem orapronobis, abacate, abricó, manga, castanha, jerimum cru e mel de abelha do cinzento. E para quem for vegano, temos opções veganas. Para quem é vegetariano, é só chegar e dizer que é vegetariano, que a gente também mostra opção para todo mundo. Quem é alérgico, não posso comer glúten, não posso comer lactose, não posso comer um bocado de coisa. A gente também atende, porque eu também sou uma criatura alérgica. E eu só vim me descobrir alérgica depois que eu passei muito mal. E depois de estar estudando sobre cultura alimentar há quase 10 anos, eu consegui ler alguma coisa que conseguiu me ajudar também. Então é isso, gente. Sejam bem-vindas e mais uma vez parabéns e todas as palmas para o roteiro de Alquimista. Obrigada, a gente ficaria a manhã inteira aqui ouvindo a Tainá, né? Ela é uma professora, né, sobre isso, mas a gente tem outros pontos. Então a gente agradece muitíssimo, Tainá. Obrigadão.